É isso, né, meu amigo? Eu sei, você também sabe, o escândalo do INSS é muito maior do que o que foi divulgado. Até o presente momento, o buraco é muito mais fundo. Ninguém tem ideia do quanto que, de fato, foi roubado dos aposentados, porque uma frente de investigação foi aberta, o negócio dos descontos sem autorização. Mas e se tiver consignados sem autorização no meio dessa história? Ou consignados conseguidos aí de uma forma bastante questionável? Será que esse rombo não vai ser maior? Tem tudo para ser muito maior do que o que foi divulgado até o presente momento, que não é pouca coisa. 6 bilhões de reais. Um valor que ninguém sabe como que vai ser ressarcido, quando que vai ser ressarcido, se é que vai ser ressarcido para as pessoas que foram lesadas pelo toda essa incompetência estatal que se arrasta há muito tempo, mas que se elevou a um patamar absurdo neste desgoverno Lula. E a verdade é o seguinte, que o Bolsonaro lá atrás chegou a propor regras mais rígidas para controlar isso aí, mas foi vencido no Congresso Nacional principalmente por causa de pressão do PT e de outros partidos de esquerda. Ah, mas ele sancionou a norma. Vai fazer o quê, meu amigo? O Lula sancionou um monte de coisa que ele não gosta também, porque ele vetou algumas coisas e o veto foi derrubado. Toda vez que isso acontece, o presidente fica mais enfraquecido. Não tem jeito, na atual conjuntura, na atual compreensão da relação entre os poderes, se o Congresso Nacional aprovou, só resta ao presidente sancionar, porque os vetos dele podem ser derrubados, não vai fazer diferença alguma, que é justamente esse caso. E não obstante toda a hipocrisia da esquerda atual em tentar enganar o público, tentar negar o passado, que é muito claro a esse respeito, tá novamente a esquerda se colocando contra os velhinhos, contra os aposentados, em favor do governo, agora tentando enterrar a CPI, que provavelmente vai ser aberta. Vamos conversar sobre esse assunto então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o Alexandre Garcia faz aqui na sua coluna para a Gazeta do Povo uma ponderação a respeito do tamanho do rombo do INSS, que, na opinião dele, um palpite dele, o rombo é muito maior do que esses 6,3 bilhões que originalmente foram divulgados. Eu também acho que é muito mais do que isso. Essa aqui é a primeira frente de investigação. É o que deu para apurar no primeiro momento, que já é suficiente, diga-se de passagem, para dar um pontapé inicial. Mas tem muita coisa mais a ser descoberta na medida em que forem investigando, forem vasculhando, vão achar muita coisa, sem sombra de dúvidas. Então, olha só, a situação que ele coloca justamente é a análise com a época lá da reforma trabalhista, quando, né, foi feita a reforma trabalhista que extinguiu o imposto sindical que roubava um dia de salário de todos os trabalhadores brasileiros por ano. Os sindicatos começaram a fazer um monte de dificuldades a respeito dessa saída do imposto sindical, começaram a criar umas jabuticabas, que é contribuição assistencial, contribuição negocial, qualquer coisa do tipo. E a pessoa, para se opor, tinha que pegar uma fila enorme, colocar lá aquela bagunça toda que a gente conhece muito bem, que a gente já viu acontecer, de fato. Então, aí o que isso aí mais ou menos dá a entender que os sindicatos estão agindo da mesma forma, com dificuldade para remover os descontos indevidos, quando isso obviamente era percebido. Na maior parte dos casos, os velhinhos nem se davam conta de que estavam sendo roubados de maneira geral. E, bem, antes disso aqui acontecer lá em 2017, provavelmente já tinha algum esquema rolando no INSS a título de descontos. Então, na hora que for puxar isso direitinho, investigar, vai ter muito mais coisa. E aí vai entrar irmão do Lula nessa história, vai entrar sindicato que apoia o PT, associação de aposentados, sabe-se lá por qual motivo que elas existem. Todo mundo vai entrar nessa história e a coisa vai ficar muito feia para esses envolvidos, e tá cheio de gente de esquerda nessa brincadeira. O governo está tentando de todas as formas colocar a culpa disso aí no governo Lula, aliás, no governo Bolsonaro, falar que o Bolsonaro cometeu as fraudes, mas o Lula investigou e interrompeu as fraudes. Mentira!
todos os gráficos, todos os números mostram que, de fato, o naipe do rombo, o volume do rombo foi muito maior no governo Lula, mas absurdamente maior no governo Lula. Em 2 anos apenas, os sindicatos deitaram e rolaram nessa história. E o pior de tudo nem é isso, que demonstra já uma, pelo menos, incompetência do governo Lula. Não digo que o pessoal do governo ganhou dinheiro nessa história. Quem sou eu para afirmar isso do PT, não é mesmo? Mas trata-se de uma incompetência sem a menor sombra de dúvidas. E bem, não apenas isso, não é só esse ponto. Por conta da ação do PT de partidos de esquerda, possíveis manobras legislativas que iriam impedir esse rombo de crescer ou de ser mesmo efetuado, por causa da atuação desse pessoal, essas regras não foram para frente. Isso lá em 2019, meu amigo, lá no começo do governo do Bolsonaro. Logo de cara, isso aqui, olha, meu amigo, logo no mês de janeiro de 2019, medida provisória 871, Bolsonaro chegou no governo já, botando para quebrar nesse sentido aqui. Só que PT, os partidos de esquerda, movimentos aí e tudo mais, pressionaram para desidratar o projeto apresentado, a medida provisória, que iria se transformar em projeto de lei depois. E aí, obviamente, o Bolsonaro, derrotado no Congresso, sancionou, vai fazer o quê? Se ele não sancionar, se ele vetar alguma coisa, o Congresso vai derrubar o veto. Isso aconteceu várias vezes no governo dele, várias vezes no governo Lula também, inclusive. E olha só, o ponto principal é que nessa MP 871 havia uma revisão anual de todos os descontos em aposentadorias, que é o ponto principal nessa história. Ou seja, lá em 2019, no final do ano, o negócio iria acabar. Iria durar ainda aquele ano, porque a revisão não tem como ser mensal, também fica um pouco inviável, mas uma revisão anual era suficiente para impedir que a coisa chegasse no patamar que chegou. Só que essa revisão aqui, por causa das alterações do Congresso Nacional, alterações que tiveram como principais proponentes deputados petistas e de esquerda, isso que era para ser anual passou a ser obrigatório a cada 3 anos, né? E adivinha só, né, meu amigo? Isso aqui passou a ser obrigatório, então, a partir de 2022, e enfim, né? Esse prazo aqui, o pessoal, inclusive, mudou isso por causa da pandemia, inclusive, falou, não, vamos deixar isso aí rolar mais por causa da pandemia, aquela coisa toda. Aí, meu amigo, realmente, a partir daí, o pessoal deitou e rolou, e a coisa ficou ali daquele jeito mesmo, naquela modalidade que a gente bem conhece. Então, aqui foi, inclusive, olha só, o recadastramento foi empurrado para o final de 2022, só que olha só, meu amigo, lá em 2022, que seria o momento de fazer o recadastramento, agora vai cair tudo. Esses descontos vão acabar agora, né? Porque empurrou para frente manobras legislativas, pandemia e etc. Agora em 2022 não vai passar. Aí não, criaram essa lei aqui, 14.438, que eliminou a necessidade de recadastramento. Então o Congresso Nacional voltou a estaca zero, né? Sepultou aí a possibilidade de fiscalização. Engraçado que o Volney Queiroz, que é o substituto do Carlos Lupe lá no Ministério da Previdência, botou a culpa disso aqui no governo Bolsonaro, mas olha só, ele era deputado naquela época e ele apoiou uma emenda que adiava o controle desses descontos. Então o cara trabalhou para que isso aqui acontecesse, esse Volney Queiroz. A esquerda trabalhou para que isso acontecesse. E não é novidade nenhuma, porque olha o que a esquerda está fazendo agora. Tentando jogar areia na CPI que vai investigar essa questão aqui do INSS. Olha só, o senador Humberto Costa falou isso aqui hoje, dia 19, dia que eu estou gravando este vídeo. Um cara do PT lá de Pernambuco falou que os esforços do governo federal são suficientes. Não precisa de Congresso Nacional investigando nada, né? Até porque Congresso Nacional é como se não tivesse prerrogativa de investigar esse tipo de coisa, que é óbvio que tem, faz parte das prerrogativas do Congresso Nacional de fato. Mas ele falou que não, isso aqui vai atrapalhar
as investigações, meu amigo, é o pessoal que está tentando enterrar, de fato, esse projeto. Olha só, estão querendo botar a Tabata Amaral para ser relatora dessa história. Agora o PDT quer a relatoria também, o PDT do Carlos Lupe. Ou seja, querem transformar isso aqui em pizza de fato. Então sim, o escândalo do INSS é muito maior do que o que a gente sabe até o momento. E sim, principalmente a esquerda trabalhou arduamente para permitir que essa fraude acontecesse, está trabalhando ainda mais arduamente para impedir que ela seja devidamente investigada. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.